Vamos falar de Palmeiras agora? Retoma na semana que vem o Campeonato Brasileiro, enfrenta o Coxa fora de casa, mas teve Barbosa, tem muita coisa por lá e o Rafael Valente chega com a gente para atualizar o noticiário do Palmeiras. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. Fala, Glaucia, minha amiga, bom dia para você, para o fã de esporte, para os amigos que estão aí no estúdio, o Dom, a Mari, o Matheus. Pois é, o Palmeiras apresentou ontem o primeiro reforço desse segundo semestre, que é o zagueiro Alexander Barbosa, estava no Botafogo, chegou, vestiu a camisa número 2, já está inscrito no BID, já está treinando, está apto para jogar. Palmeiras, como você disse, joga no dia 22 contra o Curitiba, em Curitiba, fechando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, que é líder, tem 41 pontos e não pode ser alcançado nesse final de turno, né? Inclusive é o campeão simbólico do primeiro turno, a gente sempre coloca isso, né? E o Alexander Barbosa chega para reforçar o setor defensivo, que olha só, tem 6 zagueiros à disposição agora de Abel Ferreira. Tem os titulares Gustavo Gomes e Murilo, mas tem também o Bruno Fux, que entra muitas vezes é figura presente lá nas escalações, e o Alexander Barbosa, que aí tem aquela dúvida, né? Vem para jogar ou vem para ser preparado para ser o titular em um futuro não tão distante, né? Ele, que é nascido na Argentina, naturalizado uruguaio, falou ontem abertamente sobre essa negociação com o Botafogo, disse inclusive que o Botafogo topou negociá-lo porque precisava de caixa, né, para poder pagar salários, tudo. Não quis vestir a mesma camisa que tinha no Botafogo, diz que a história dele já está construída lá, agora é hora de construir uma outra história. Assinou até o final de 2028, com possibilidade, né, tem uma cláusula no contrato que dá a possibilidade de renovar por mais uma temporada. A gente separou um trechinho da coletiva dele, em que basicamente ele vai falar sobre o estilo dele, que é o que a torcida do Palmeiras pode estar preparada para ver e provavelmente vai gostar muito. Eu sou um cara de muita garra, de muita entrega. Sou um cara que, como eu já falei, não gosto de perder, gosto de ganhar. Então já conhecia o clube, mas enfrentar foi de uma maneira diferente. E eu vi a vontade deles de ganhar. E o técnico, a ideia do técnico é uma ideia muito ganhadora. Você pode jogar bem, pode jogar mal, mas a vontade de ir para frente e ganhar, isso você não pode negociar. Sei que foi uma negociação difícil. O Botafogo também queria me vender, então aí foi quando se destravou um pouco tudo. O Botafogo precisava de dinheiro para pagar os salários dos jogadores e a única maneira que tinha de pegar esse dinheiro era com uma venda. Ele falou, né, que foi uma negociação difícil e foi uma negociação que começou faz muito tempo, antes mesmo da pausa para a Copa do Mundo. O Palmeiras já conversava com o Botafogo, tanto é que o Botafogo até respeitou a negociação, não colocou o Barbosa para jogar além da quantidade limite de jogos no Brasileiro, né, para que permitisse sim uma negociação. A gente pode dizer que começou ali no comecinho de maio, as tratativas, o namoro foi concluído agora. Ele, como eu disse, apresentado e disponível para jogar se o Abel Ferreira quiser. O Glaucia, só atualizando a agenda pro torcedor palmeirense, hoje a gente está aqui em frente ao Nubank Arena, não estamos lá na academia de futebol, porque hoje à tarde o Abel Ferreira vai ser homenageado aqui no Museu do Palmeiras, na sala de troféus. Ele que é o treinador com mais conquistas na história do clube, são 11 títulos, tem um a mais do que o Oswaldo Brandão, né, histórico treinador da academia de futebol nos anos 70. Então vai ser homenageado aqui, a presidente Leila Pereira vai estar aqui, me parece que entregando até uma placa para ele e com um discurso ali, né, em homenagem a ele, e depois ele vai conceder uma entrevista coletiva que a gente vai trazer para o fã do esporte mais no final do dia, tá bom? Alexander Barbosa agora, zagueiro do Palmeiras, foi uma contratação feita ainda antes, né, da Copa do Mundo, mas ontem foi a apresentação oficial do novo zagueiro do Palmeiras e que levanta perguntas sobre a quantidade de zagueiros que tem o Palmeiras no elenco agora, e zagueiros de alto nível, né? Vocês acham Barbosa... Loffredo chega para brigar por titularidade? Não, brigar nada, não vai brigar Já é nada. titular? Não, a zaga Barbosa e Gomes não passa ninguém. Então Murilo, banco. Acho que sim. Assim, eu fico imaginando o que pode ser se eu fosse atacante e fosse dormir pensando que a zaga é Barbosa e Gomes. Não é muito fácil não, tá? Porque pode acontecer, assim, os dois são bons, tecnicamente são bons, e os dois são muito firmes, e os dois têm posição. O Gomes é um dos maiores zagueiros, se não for o maior zagueiro da história do Palmeiras. Ao lado do Luiz Pereira, certamente a zaga seria Luiz Pereira e Gomes, na zaga histórica do Palmeiras. Então,
Acho que o Barbosa chega para fazer uma dupla de zaga daquelas que você olha e fala assim, ali vai ser, já é difícil passar. Ali vai ser bem difícil passar. De acordo. Vai ter muita gente de olho no Murilo, perdendo essa titularidade? Assim, quando você tem um elenco qualificado como o Palmeiras, você tem a oportunidade de rodar os seus atletas, né? E isso também é algo que, enfim, o Abel Ferreira conhece esse elenco como ninguém. Natural que isso, o Murilo num banco de tempos, não. Essa daí é mais fácil, né? Essa daí é mais fácil. De cabeça, né? Então isso ajuda muito, principalmente o setor defensivo. Sim. Potencializa o jogador de defesa. Até falando uma curiosidade em relação ao Barbosa e Copa do Mundo, ele até falou sobre isso ontem na apresentação também. O Barbosa é argentino, né? E foi perguntado sobre a final da Copa, vai estar torcendo para a Argentina, segundo ele, mas ele se naturalizou nos últimos anos uruguaio, porque ele é filho de mãe argentina, pai uruguaio, porque há uma ligação do Barbosa com a Federação de Futebol Uruguai na tentativa de talvez estar no próximo ciclo, né? Que a princípio com o Diego Forlán, ele é o substituto temporário, né, da saída do antigo treinador, ele vai ficar até 2027 como interino, pelo menos essa é a ideia da Federação de Futebol Uruguai, e o Barbosa poderia fazer parte dessa nova geração, desse novo ciclo para o futebol uruguaio. O Palmeiras teve, né, 2 jogadores com a seleção uruguaia, nem entraram em campo, mas nem tiveram minutos com Bielsa, mas é um projeto para o Barbosa defender a seleção uruguaia. Eu sou uruguaio. Meu pai é uruguaio, pode se torcer para o Uruguai. De repente eu lembrei que eu sou uruguaio. Mas eu não senti muita, para falar a verdade, pelo menos, óbvio que a gente está interpretando a fala, né? Eu não senti muita empolgação do Barbosa com a Argentina também, não. Falou, vou torcer, tem uns amigos lá, acho que os jogadores mereceram chegar, vou torcer pra Argentina, mas agora defendo o Uruguai. Achei ele também, não me pareceu lá um argentino muito convicto, não. Talvez assim, você fica afastado você vê uma situação que você poderia estar inserido, né, e não é, talvez você fique chateado, talvez não seja uma questão de país, seja uma questão de seleção. Pode ser. Né? Então eu não vou torcer para eles porque eles nunca não quiseram me incluir. Então tá bom. Vou torcer para quem quis me incluir, que é justo também. Você sabe que eu não gosto, né, dessa assim, do jogador mudar de nacionalidade, embora o Barbosa não tenha, não sei se ele tem convocações pela seleção argentina, não sei se na categoria de base tem, mas principalmente quando já jogou competição internacional, sul-americano ou mundial na categoria de base. Aí para mim fica ruim mudar de nacionalidade, mas as regras permitem, ele está no direito dele. É isso, Alexander Barbosa, contratação do Palmeiras. O Palmeiras só joga na quarta-feira, né? Depois, inclusive, da janela de transferências que vai abrir na segunda. Então, por exemplo, o Barbosa já pode jogar pelo Palmeiras na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, que os clubes que jogaram ontem e jogam hoje ainda não podem fazer, né? Ter em campo os seus jogadores contratados nessa janela do meio do ano, porque oficialmente ela só está aberta no Brasil a partir da próxima segunda. O Palmeiras, que só entra em campo no dia 22 contra o Coritiba, apresentou mais um xerife. O Palmeiras apresentou nesta quinta-feira, aqui na Academia de Futebol, o zagueiro Alexander Barbosa. Ele que tinha status de ídolo no Botafogo, foi campeão da Libertadores. Atualiza o noticiário do Palmeiras, tem homenagem hoje, tem apresentação, conta tudo. Informação é o que não falta no Palmeiras hoje aí, né, amiga? Bom dia. Mas vamos lá, bora de informações do Palmeiras. Você disse que hoje tem homenagem ao Abel Ferreira, sim, porque o Abel Ferreira neste ano se tornou o técnico mais vitorioso da história do clube, são 11 títulos, então às 4 horas da tarde, na Arena do Palmeiras, uma homenagem será feita ao Abel por conta de ter alcançado esse feito, né, de ser esse técnico mais vitorioso aí da história do clube. Ele vai conceder uma entrevista coletiva e com certeza nessa coletiva, Vini, vão falar sobre o único reforço até o momento nessa janela de meio de ano aí de contratações do Palmeiras, o Barbosa, que foi apresentado oficialmente, deu aquela primeira entrevista coletiva ontem aqui na Academia de Futebol, e aí ele vai brigar por posição, né? A gente sabe que o Gustavo Gomes ali é irretocável na zaga, provavelmente ele deve brigar com o Murilo, tem o Bruno Fux também nessa disputa, mas o Barbosa, nessa primeira entrevista coletiva, disse que está super acostumado com isso na carreira, brigar por posição não é novidade para ele, ele está pronto para isso. Ele falou também sobre outros assuntos, como por exemplo reencontrar o Marlon Freitas, os dois, uma história muito vitoriosa no Botafogo. Ele falou sobre a liderança do Marlon, disse que se inspira muito nessa liderança
do jogador, que isso sempre fez muita diferença naquele ano vitorioso do Botafogo em 2024. E ele falou também sobre outro jogador conhecido dele, o Danilo, que a gente sabe ainda é um sonho do Palmeiras, uma possibilidade, um alvo no mercado. O Barbosa até brincou, falou, olha, eu converso muito com o Danilo, amo o jogador, falo pra ele, vem pra cá. Ele fez essa brincadeira, mas sabe que negociação é algo muito pessoal, enfim, e que isso vai acontecer, ainda não há uma novidade, mas a gente sabe que o Palmeiras tem essa vontade de contar com o Danilo nessa janela agora de contratações do meio do ano. Bom, hoje, acho que dá pra perceber, tem um movimento aqui agora na Academia de Futebol. Foi um dia de folga, porque ontem tiveram 2 amistosos, é um dia de folga, então ontem tiveram 2 amistosos. O primeiro amistoso foi contra a União São João, empate em 1-1. E quem fez o gol do Palmeiras nesse empate? Barbosa. Quem? Já fez o primeiro gol dele, num amistoso, claro, mas com a camisa do Palmeiras. Um destaque para esse amistoso também, Vini, é que o Vitor Roque jogou. O Vitor Roque que fez uma cirurgia, né, no tornozelo em maio. Ele ainda está naquela fase de transição física, mas já faz um trabalho integral, já treinou integralmente, jogou 30 minutos nesse amistoso. O amistoso da tarde foi contra a Inter de Limeira, a vitória do Palmeiras por 2-1. São muitas informações, muito trabalho e uma homenagem hoje à tarde para o Abel Ferreira. Volto contigo, Vini, um abraço.